Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui com mais uma aula, tá? Nós vamos falar sobre a monitorização hemodinâmica invasiva, tá, gente? Então, quando eu falo que a monitorização é invasiva, é quando normalmente a clínica, né, ela é criteriosamente bem indicada e acaba fornecendo, né, algumas informações quali e quantitativas das pressões intravasculares. Nós temos vários procedimentos que podem ser invasivas, mas nós temos alguns específicos para fazer, que são utilizados, na verdade, né, como monitorização. A maioria, gente, dos pacientes que chegam nas UTIs, eles acabam vindo com pulmões, assim como também outras estruturas do sistema respiratório comprometidos. E aí acaba que eles precisam, né, de alguns procedimentos que infelizmente são invasivos, até para a gente conseguir corrigir ou diminuir algum problema que o paciente esteja apresentando, tá? Mas lembrando, e principalmente quando a gente fala de oxigenoterapia, tá? Que o conceito consiste em administrar oxigênio numa concentração superior à encontrada na atmosfera ambiental. Porque normalmente a oxigenoterapia ela está relacionada a um método onde eu vou oferecer oxigênio ao paciente, tá? E lembrando que isso é uma competência do médico. Tá, gente? Não é competência do enfermeiro, do técnico, é uma competência médica, tá? E ele vem com o objetivo de oferecer uma boa ventilação e também oxigenação para o paciente. Nós temos aqui algumas palavras com os conceitos para vocês entenderem, né? Então, quando eu falo de ventilação, eu estou falando da entrada e saída de ar, que normalmente a gente chama de inspiração e expiração, tá? Então, nós temos também a oxigenação, então ela participa da oxigenação molecular, que nada mais é, né, que um conceito de saturação de oxigênio, onde eu consigo mensurar a quantidade de oxigênio que esse paciente tem recebido, assim como o que tem circulante no corpo. E nós temos a saturação de oxigênio, tá? Que inclusive, gente, é uma forma de monitorar o paciente e nada mais é que uma porcentagem de hemoglobina que está ligada às moléculas de oxigênio. O que é a hemoglobina? Para quem não sabe, gente, a hemoglobina ela é uma proteína, tá? Ela é uma proteína já presente no nosso sangue e ela tem por função carregar, né? Carregar, falando vulgarmente, mas carrear a molécula de oxigênio para o tecido. Tá? Nós temos também aqui um conceito de fração inspirada de O2. Essa fração, no caso, nada mais é que a porcentagem de oxigênio no ar que inspirado, né? E em ar ambiente, ao nível do mar, nós temos uma FiO2 de 21%. É claro que nós temos, né, a ventilação espontânea, que é quando o paciente respira em ar ambiente sem precisar de ajuda, e nós temos os de ventilação para aqueles que a ventilação está ou ausente ou insuficiente. Nós temos algumas formas de ofertar oxigênio ao paciente. Então, nós temos alguns sistemas de baixo fluxo e nós temos alguns sistemas de alto fluxo. Os de baixo fluxo, nós podemos dar como exemplo o catéter nasal do tipo óculos, que é aquele catéter introduzido na narina do paciente, né? A gente vai já ver uma fotinho deles, tá, gente? Um catéter nasal, nós temos a cânula nasofaríngea, nós temos também as máscaras de nebulização, tá? O de alto fluxo, nós podemos citar a máscara de ventre, mas também tem outros procedimentos que são um pouco mais invasivo, como, por exemplo, a intubação orotraqueal, a traqueostomia, né, que também podem ser utilizados como métodos para a oxigenação do paciente. A assistência de enfermagem ela está associada ao apoio técnico, assim como outros cuidados. Por exemplo, explicar o procedimento para o paciente, porque após a prescrição médica, né, da oxigenoterapia, nós podemos fazer a instalação de alguns que não seja tão invasivo, como, por exemplo, a instalação do catéter do tipo óculos, né, máscaras de nebulização, manter as vias aéreas superior
por aspiração, então manter as vias aéreas superiores livres. Por exemplo, paciente que está com o nariz congestionado, que está com secreção, a gente precisa manter livre, tá? Se for possível, se for necessário, a gente pode fazer uma aspiração, tá? Proporcionar uma fonte de umidificação, que pode ser lavado o nariz, que pode ser ofertado, né, a oxigenação com umidificador. Quando a gente for na visita, vocês vão ver direitinho como que é essa umidificação que eu tô falando. Fica uma garrafinha, né, embaixo, e aí quando oferta oxigênio, entra o ar úmido. Verificar as concentrações de oxigênio, então a gente verifica através da oximetria de pulso e também pode ser observado através de uma coleta de sangue arterial, que isso é feito pelo enfermeiro, tá? Observar a resposta do paciente ao oxigênio, então se o paciente está melhorando, se ele está apresentando alguma sintomatologia, né, como por exemplo dispneia, cianose. Organizar aos cuidados de enfermagem de modo que a interrupção da terapia seja mínima. Então, evitar que o paciente fique falando, evitar que o paciente se levante, né? Que ele retire a fonte de oxigênio. Verificar todo o equipamento a cada plantão, então, em relação à limpeza, à desinfecção, inclusive a troca, tá? Então, quando muda de paciente ou quando tá muito sujo, a gente faz a troca. Manter materiais combustíveis isolados, até porque a gente sabe que oxigênio, né? Aliás, se houver explosão, alguma coisa do tipo, o fogo, ele procura oxigênio, tá? E aí, quando ele consegue chegar no oxigênio, dependendo da quantidade, pode acontecer uma coisa grave. Encerrar a oxigenoterapia gradualmente. Então, a gente simplesmente, quando o paciente vai fazer o desmame, a gente não tira de uma vez. A gente vai diminuindo a quantidade até a gente conseguir retirar todo. Mas, normalmente, quem faz a indicação do desmame da oxigenoterapia é o médico ou o fisioterapeuta. Avaliar os sinais vitais e controlar os parâmetros, instalar oxímetro de pulso se necessário, que normalmente é instalado, principalmente quando a gente fala de um paciente de UTI. Registrar condutas e comunicar intercorrências, gente, e prover suporte à família também, né? Então, a oxigenoterapia, né, nós temos, como eu disse para vocês, alguns dispositivos. Então, nós temos o catéter nasal, a macronebulização, a máscara de Venturi e o micronebulizador. Então, o catéter nasal, né, vocês estão vendo aqui, a cânula nasal ela é um dispositivo mais utilizado, então é muito fácil, né, o uso dela. É um dispositivo simples, é de baixo fluxo, tá, gente? Ele suporta no máximo 6 litros por minuto, então não adianta aumentar lá e ele só vai entrar 6 litros por minuto, tá? Fornecendo uma FiO2 de no máximo 45% de oxigenação, tá? Um aumento maior no fluxo não vai ser transmitido, porque, como vocês podem ver, é um catéter fininho, tá? Então, não tem como você oferecer uma quantidade muito grande. Como vocês podem ver, é no máximo 45%. E aí só corre 6 litros por minuto. A macronebulização, né, utilizado por macronebulizadores, ou eles podem ser utilizados, né, concebidos para fornecer oxigenoterapia ou para fazer também a nebulização, né. Pode ser acoplado na traqueostomia, pode ser utilizado para umidificar o gás medicinal que vem da rede ou do cilindro de oxigênio. E a macronebulização, ela gera um fluxo de ar que é umedecido de forma uma névoa, né? Como a gente vê, por exemplo, no nebulizador em casa mesmo. E aí acaba mantendo essa hidratação da secreção, fazendo com que a secreção fique mais mole, a gente consiga manter as vias aéreas superiores livres, tá? Inclusive evitando o ressecamento da cavidade nasal. Nós temos a máscara de Venturi, tá, gente? Ela pode ser utilizada também para oxigenação e ela consiste em uma liberação de oxigênio que pode ser controlado. Esse controle ele é feito pela máscara de Venturi para oxigenação.
Que mais eu posso falar desse? Sim, a oxigenoterapia ela é muito associada em algumas doenças como fibrose pulmonar, taquipneia, né, que deixa a taxa de oxigênio no paciente um valor muito mais baixo. Bradipneia, tá, gente? Que deixa taquipneia, que deixa a taxa de oxigênio do paciente um valor mais baixo. Por quê? Ele está com um movimento respiratório muito acelerado, contudo, ele não consegue fazer com que o oxigênio entre, passe por todo o processo, e também ele acaba sendo eliminado ali pela respiração estar muito acelerado. Lembrando que o oxigênio deve ser oferecido de acordo com a necessidade do paciente, tá? O micronebulizador, ele vai vir com um reservatório dosador e pode ser acompanhado, além do soro, alguns medicamentos, tá? Como broncodilatadores. É muito utilizado, inclusive, em casa, né? Aqui, como vocês podem ver, nós temos a régua de gases e isso vai ter lá na UTI. Então, nós temos a saída para oxigênio, que são esses verdinhos, tá? Nós temos o vácuo e o ar comprimido e nós temos, em alguns casos, não é na UTI não, perdão. Na UTI nós vamos ter só o oxigênio, o ar comprimido e o vácuo, tá, gente? Esse fluxômetro aqui, né, é onde a gente consegue mensurar a quantidade de oxigênio que entra para o paciente, tá? Então, nós temos os numerozinhos e aí a gente consegue calcular o quanto de litro de oxigênio vai para o paciente. Temos o cilindro. Esse cilindro a gente usa quando a gente vai transportar o paciente de um setor para outro e ele precisa estar com a oxigênio, tá? Nós temos a máscara com reservatório e ela oferece de 55% a 70% de oxigênio. Nós temos a inaloterapia, o Ambu, tá, gente? Que é uma máscara de pressão positiva, né? Acredito que vocês tenham visto em urgência e emergência. A máscara não reinalante. E a oxigenoterapia, ela tem alguns critérios para ser indicado. Então, normalmente, pacientes que apresentam dispneia. E essa dispneia, que é a dificuldade de respirar, ela pode estar associada a algumas doenças crônicas, como edema agudo de pulmão, pneumonia, asmas, enfisema pulmonar, Covid-19, a infecções tanto crônicas como agudas. A saturação de oxigênio, né, se ela tiver menor que 94%, o paciente vai precisar de uma oxigenoterapia. Lembrando que a quantidade de litros que indica é o médico, assim como também a forma de oferta de oxigênio para esse paciente. A dispneia pode também estar relacionado, gente, a um esforço físico, ou seja, um exercício intenso que a pessoa tenha realizado, ou até mesmo a um processo de ansiedade, tá? Nós temos aqui, ó, a oxigenoterapia invasiva, que é a intubação orotraqueal. A intubação orotraqueal, ela consiste em um procedimento para controle da via respiratória. E este método, ele isola a via respiratória e permite que a ventilação entre em altas concentrações, tá? Inclusive, o médico, né, que faz a intubação, tá, gente? Ele acaba usando também para administrar medicações que podem ser absorvidas pelos pulmões, tá? As principais indicações para intubação orotraqueal são para cirurgias, que o paciente vai receber a anestesia geral, impossibilidade de manter a via aérea prévia, insuficiência respiratória aguda grave, refratária, hipóxia, escala de Glasgow, né, que às vezes pacientes que teve trauma crânioencefálico, eles acabam afetando ali o centro que regula o processo respiratório e esse paciente pode ter uma insuficiência respiratória associada a um TCE, tá? E a gente pode fazer fazer a avaliação do paciente com a escala de Glasgow e se ele obtiver a nota igual ou menor que 8, ele vai para a intubação. Instabilidade hemodinâmica grave ou uma parada cardiorrespiratória e uma antecipação de piora em pacientes queimados ou pacientes com visível desconforto respiratório. Às vezes ele já intuba para evitar que o paciente entre em fadiga na musculatura respiratória, né, por estar tentando forçar para respirar. E qual seria a assistência de enfermagem durante a intubação?
explicar o procedimento ao paciente, mesmo em estado de consciência, seja prejudicado. O paciente está desorientado, o paciente está sonolento, a gente precisa explicar o procedimento, tá, gente? Isso entra dentro do protocolo de humanização, que é importantíssimo. Preparar o material testando o tubo do balão, então a gente testa inclusive a lâmina de laringo, né? Para saber se está funcionando, se a bateria está funcionando, se a lâmpada está funcionando. Posicionar a cabeça estendida em um coxim, né? Para sustentação do pescoço. Aspirar a cavidade oral, se for o caso. Normalmente já fica a critério que fica sob responsabilidade do enfermeiro. Ele pode aspirar cavidade oral, nasal e faringe, se necessário. Aspirar a traqueia após colocação do tubo, que é a opção do enfermeiro, tá, gente? Aspiração de traqueostomia. Fixar o tubo na face, conectar o ventilador mecânico ou tubo, que na verdade isso aqui já fica um pouco de responsabilidade da fisioterapia. E às vezes na ausência, né, que é raro acontecer, mas o enfermeiro de nível superior ele pode entrar. A gente observa movimentos respiratórios, ritmo, e acaba entrando ali dentro dos sinais vitais. Vigilância, tá? Porque tem pacientes que acabam despertando, que inclusive eles devem estar sedados, dormindo, porque senão eles vão arrancar, até porque incomoda, né? Avaliar funções cardiorrespiratórias, se o paciente apresenta cianose, sudorese, agitação, e sempre proporcionar as medidas de conforto e higiene, tá? E lembrando, gente, a gente dá ênfase principalmente a pacientes com intubação orotraqueal, na higiene oral do paciente. Importantíssimo, aquele tubo por um tempo na boca, começa a se acumular micro-organismos, bactérias, pode acontecer o ressecamento da boca, ferir, a litose. Então, a gente tem que se preocupar, né, na higienização oral desses pacientes com intubação. Não só deles, mas a gente dá a prioridade por conta do tubo, tá? E sempre lubrificar os lábios para evitar que resseque e acabe criando feridas. Traqueostomia, um outro procedimento invasivo, tá? Que consiste na abertura da traqueia para inserir uma cânula, perdão. Esse procedimento, gente, ele é indicado para pacientes que necessitam de ventilação mecânica por períodos prolongados. Então, ele não vai ficar muito tempo com o tubo. Com o tubo, normalmente, eles ficam, se eu não me engano, uma semana ou 15 dias, não tenho certeza, agora não me lembro, né? E aí, se eles forem passar muito tempo, né, assim, inconsciente, precisando de um suporte ventilatório, os médicos optam, né, pela traqueostomia, tá? Que é um método bem legal. E esse vídeo mostra como é feita a traqueostomia. Um procedimento relativamente simples, né? É o médico que faz, tá, gente? Isso aí é a glândula lá da tireoide. Traqueia já está exposta. Instala um tubo, fixa, enche o balão para segurar e fixa ali, ó. Já foi. O que a enfermagem faz ao paciente traqueostomizado, né? A gente acaba tendo que esclarecer a importância da traqueostomia, tá, gente? Até porque depois que faz a traqueostomia, o paciente sai da sedação, ele vai acordar. Muitas das vezes ele tenta falar e ele não vai conseguir, né? Porque tem um buraco, então o ar tá entrando por ali também, né? Normalmente, para o som da voz sair, o ar precisa entrar pelo nariz, ele vai vibrar as cordas vocais, no qual ele forma o som, tá? A gente depois esclarece sobre o retorno da voz, tá? Mas lembrando que quando eu falo da assistência de enfermagem, eu não tô falando só do técnico, tá, gente? A gente acaba incluindo aqui o enfermeiro também de nível superior, que entra junto com os técnicos de enfermagem.
Observar o curativo da traqueostomia, manter seco, limpo, manter a cânula bem fixa, que normalmente quem faz essa fixação, né, sempre está fazendo a troca se necessário, é a fisioterapia. Umidificar, né? E nós temos também a alimentação e eliminação de pacientes graves. A obrigação mais importante da enfermagem, depois de cuidar da ventilação do ambiente do enfermo, é tratar de observar os efeitos causados pela alimentação, que são incalculáveis, né? E a gente tem que ficar sempre em alerta. Aí entra a questão da nutrição, né? A gente acaba entrando outro conteúdo aqui, mas não esqueçam, aqui encerra a parte da oxigenoterapia, e aqui a gente acaba entrando já na nutrição, né, que pacientes de UTI normalmente eles acabam precisando de um cuidado, né, uma ajuda para se alimentar, assim como também para eliminar. Porque quando a gente fala de alimentação e eliminação, a gente inclui o sistema digestório. Dentro de um hospital, assim como na UTI, né, eles usam algumas terapias alternativas. Normalmente a gente se alimenta pela boca, né? A gente se alimenta pela boca, mastiga, engole, digere, absorve e depois defeca, né? Agora, um paciente de UTI, normalmente ele vai estar acamado, muitos deles acabam apresentando disfunção gastrointestinal, apresentando dificuldades para se alimentar, porque muitas vezes estão inconscientes ou desorientados, e também eles podem apresentar algum problema mesmo no trato digestório, optando por um outro meio de terapia. Então, nós temos a nutrição enteral. A nutrição enteral consiste em um suporte nutricional a pacientes que têm o trato gastrointestinal funcionante, ou seja, o trato gastrointestinal desse paciente funciona, né? Só que ele não consegue manter a ingestão pela boca. Aí o médico faz a prescrição de uma sondagem. Ou, se ele for passar muito tempo nessas condições, ele pode optar por um outro método que é chamado de gastrostomia e jejunostomia, tá? Que no caso, quando eu falo de gastrostomia e jejunostomia, eu tô falando de uma sonda que vai ser inserida lá no abdômen, direto no estômago, e o outro, se for o caso, né, que é o do jejunostomia, é direto no jejuno, que é a segunda porção do intestino delgado. Quando eu falo de sonda, eu estou falando, nós temos a sonda nasogástrica e a nasoenteral, que vai do nariz, né? A gástrica, gente, a sonda gástrica vai do nariz ao estômago e a sonda nasoenteral vai do nariz ao intestino delgado, tá? Então, elas têm por objetivo promover a dispensação dos nutrientes para o paciente que possui algum tipo de impedimento nutricional por meios fisiológicos. Então, por exemplo, um paciente está inconsciente, está em coma, né? Ele não vai conseguir mastigar, ele não vai conseguir engolir, ele não vai poder comer pela boca normalmente. Então, o médico pode prescrever uma terapia alternativa e ele se alimentar por uma dessas formas aí. Ó, sondagem nasogástrica, né? Vai do nariz ao estômago. Sondagem nasoentérica, vai do nariz ao intestino, tá? Gastrostomia, direto na parede abdominal ao estômago. Jejunostomia, vai direto do jejuno, que é a segunda porção do intestino delgado, né, da cavidade abdominal até lá. E nós temos também a nutrição parenteral. Na nutrição parenteral, né, essa nutrição ela é administrada via endovenosa. Então, essa nutrição parenteral, gente, ela só vai ser utilizada, né, quando o trato gastrointestinal não funciona, certo? Ela é uma terapia alternativa, onde o paciente vai receber os nutrientes pela via endovenosa, tá? Mas lembrando que essa terapia, ela vem tipo numa sacolinha, assim, ó. A gente encontra muito em UTI, tá? Mas ela só é utilizada em último caso mesmo, eles optam, né, sempre pela sondagem, a gastrostomia ou a jejunostomia, até porque é mais barato esses métodos, tá, gente? Uma nutrição parenteral é bem cara.
E ela vem nessa bolsona aí. Se tiver oportunidade, a gente vê. Nós temos o balanço hídrico. O balanço hídrico, ele é um registro diário de líquidos infundidos e eliminados de um paciente. E este registro é realizado em um papel. O balanço hídrico, gente, o que é? Nós temos até esse papel lá na UTI. A gente vai somar tudo que foi introduzido no paciente, soro, medicamentos que foram feitos, tudo, gente, que entrou no paciente, a gente vai anotar. E a gente também vai anotar tudo que saiu do paciente. Tudo o que, enfermeira? Tudo o que, professora? Vômito, fezes, urina, entre outras, né, gente? Qualquer dreno, secreção de dreno, tudo isso a gente vai anotar, tá? E aí a gente vai anotar nesse papel e depois a gente vai somar. A gente soma os líquidos infundidos e a gente soma os líquidos eliminados e depois subtrai os líquidos infundidos dos líquidos perdidos, tá? Eu vou ver se eu separo uma aulazinha, uma aula presencial para a gente poder explicar melhor isso aqui. Que mais? Deixa eu ver aqui. Isso aqui acho que eu já falei. Opa. Aqui a gente vê um vídeo ilustrativo, né, de mostrando como as mãos de um profissional pode carrear um micro-organismo e o que tanto a gente pode contaminar simples pelo fato de tocar. E aqui ele ensina a técnica da higienização das mãos, tá, gente? Inclusive, nós vamos ter uma provinha prática da higienização das mãos, que apesar de ser uma técnica tão simples, muitas das vezes não dão valor. E aí ele umedece as mãos, pega o sabão, né? Fricciona as mãos para espalhar bem o sabão. Lava dorso das mãos, lava de uma mão, depois lava de outra. Lava dedos, polegar, e o punho, tá? A gente não pode esquecer do punho, que é muito importante na técnica da higienização. Nessa técnica aqui, ela esqueceu ou não fez, né? A lavagem da ponta dos dedos, tá? Que também tem que ser higienizado.
E aí, essa parte daqui a gente fala da higienização das mãos, né? A importância, até porque as nossas mãos é uma forma de contaminação, porque como vocês podem ver, né, pelo vídeo ilustrativo ali, as nossas mãos, gente, são uma forma, né, de transportar esses micro-organismos dentro do hospital e a gente pode causar algumas infecções, tá? Lembrando, antigamente era chamado de infecções hospitalares e hoje elas são conhecidas como infecções relacionadas à assistência de saúde, né? Porque quando a gente fala de uma infecção hospitalar, a gente acaba restringindo essa infecção ao ambiente hospitalar. E lembrando que essa infecção, ela nem sempre está relacionada somente ao ambiente hospitalar, tá? Ela também pode estar relacionada a qualquer serviço de saúde, que inclusive pode ser uma prática domiciliar. Tá? Então, a higienização das mãos, ela apresenta ali o objetivo de tirar sujeira, suor, oleosidade, pelos, inclusive células descamativas, tá? Assim, interrompendo a transmissão de infecções. Ela previne e reduz, tá, gente, as infecções causadas pelas infecções cruzadas, que normalmente acontece através das mãos, diretamente, tocando no paciente, assim como objetos que a gente toque, tá? E aí nós temos, né, a higienização, que é feita com água e sabão, simplesmente. Nós temos a alcoólica, que é feito com álcool 70%, e eu só quero que vocês entendam, né, que a higienização com álcool, normalmente ela só vai ser feita quando não houver sujidade visível. Se tiver sujidade visível, a técnica recomendada é com água e sabão, tá? Lembrando, o uso da luva não isenta vocês de lavarem as mãos. Tem que lavar as mãos mesmo que esteja usando luva. Você não lava as mãos, pega a luva, calça, é mesmo que nada, né? Porque você contamina a luva e aí você continua ali a transmitir, tá? E também evitar de trocar objetos pessoais, assim como objetos, superfícies de luva, tá, gente? Inclusive, a gente vê muito profissionais fazendo anotações, né? Pegando na caneta de luva. E aí, depois tá com a caneta na boca, tá com a caneta presa no cabelo, né? Tá com a caneta no bolso da roupa. Então, evitar. E aí, a gente vê aqui a técnica, né, da higienização. Vamos seguir aqui que nós vamos ter uma provinha prática para vocês conseguirem fazer. Primeiro, você vai abrir a torneira, vai molhar as mãos. Não tem como você passar sabão nas mãos se você não molhar elas, tá? E lembrando que não pode encostar na pia. Vai aplicar uma quantidade boa de sabão, tá? Não é pouquinho, não. É para vocês conseguirem lavar toda a sua mão. Depois vai friccionar para espalhar e saboar todas as mãos, né? Dorso das mãos, então olha lá como mostra a imagem. Vai esfregar o dorso de uma mão, depois o dorso da outra mão. Entrelaçando os dedos, vão friccionar os espaços interdigitais, que são os espaços que estão entre os dedos. E aí, vocês também vão esfregar o dorso dos dedos, tá? Como mostra na imagem, como se você estivesse fazendo o movimento de uma escovinha. Polegar, tá? Você vai segurar o polegar como se estivesse acelerando uma moto, né? E vai fazer o movimento circular. Ponta dos dedos, não podem esquecer, gente, as unhas devem estar curtas, né, para evitar que as unhas sejam um local onde os micro-organismos se escondam. Punho, inclusive, gente, o punho é a última coisa que vocês fazem, tá? Normalmente a gente tem uma sequência, o protocolo mostra a sequência, mas uma coisa que não muda é que o punho é a última coisa a ser lavada, tá? Para lavar, ó, tira bem o sabão, pega a toalha, seca. Você pode utilizar o papel toalha para fechar a torneira, tá bom? E por hoje é só, tá? Na próxima aula a gente continua o nosso conteúdo.